Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 176 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no pagina5.substack.com. Link na descrição do episódio. E agora, quem quiser contribuir com uma grana para fortalecer o trabalho, pode assinar a versão paga da News. Os benefícios? Além de dicas exclusivas, a chance de participar de encontros virtuais e do clube de leitura da Página 5. O primeiro papo vai rolar no dia 27 de março, às 8 horas da noite, via Google Meet. Conversaremos sobre O Invencível Verão de Liliana, da mexicana Cristina Rivera Garza. Reforço: o clube é exclusivo para os assinantes pagos da newsletter da Página 5. O link para a news, relembro, está na descrição do episódio. De cara, a ideia era bater um papo sobre literatura infantil e juvenil com Jin Anotsu, mas vocês verão que a conversa que tivemos não se limita aos livros pensados para uma idade ou outra. Ideia, aliás, questionada por Jin. Jin estudou literatura inglesa na Universidade Federal de Minas Gerais e hoje atua em diversas frentes da escrita. Como tradutor, verteu para o português livros de nomes como Kipling e Agatha Christie. É autor de títulos como A Batalha do Acampa Monstro, que saiu pela Nemo, e O Serviço de Entregas Monstruosas, publicado pela Intrínseca. Com esse segundo, foi finalista do Jabuti em 2022 na categoria Juvenil e venceu os CCXP Awards de Melhor Livro de Ficção. Roteirista, trabalha numa nova versão de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim, o que fazer e como lidar com Monteiro Lobato nesta altura da nossa história foi outro assunto da entrevista. Jin ainda explica a sua reticência com o trabalho de gente consagrada como Pedro Bandeira e Ruth Rocha, conta como a literatura foi crucial em sua vida e defende que o leitor, independente da idade, jamais seja subestimado. Jin Anotsu, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Jim, te convidei para a gente bater um papo sobre literatura infantil e literatura juvenil. Você é um cara com seus já 30 e tantos anos, um autor com uma carreira já bem estabelecida e que olha para essas duas frentes da literatura com uma atenção muito grande e tem um caminho já muito bem traçado com essas duas frentes. Por que ser um autor de literatura infanto-juvenil e como que é essa sua relação com essa literatura? Eu acho que é porque eu não tenho escolha, mais ou menos. É tipo assim, minhas vontades de criança eram ser papa ou ser escritor, sabe? Como ser papa não deu certo, eu Você acabei... tentou? Pô, pior que eu tentei, cara. Tipo assim, cheguei a fazer, tipo, os iniciais, assim, de ir pro seminário, fui lá, fiz visita e tudo mais. Só que aí, tipo, de última hora, eu vi que ser papa ia dar muito mais trabalho do que ser escritor. Então, e eu acho que é um lance meio que de. Eu, eu brinco assim com os meus amigos é que eu gosto de escrever infantil por dois motivos. Assim. O primeiro é porque eu gosto, e o segundo é porque muitas vezes eu não consigo levar a literatura adulta a sério, sabe? Porque eu sempre, sei lá, eu sempre acho que ela tem que estar muito na cara para as pessoas entenderem, enquanto na literatura infantil, juvenil, você não precisa tanto disso. Assim. De certa forma, você diria que os leitores da literatura infantil e juvenil são melhores qualificados do que os adultos? Sim, eu acho que eles são mais abertos também. Tipo assim, eu vou dar um exemplo bem recente, assim, que é até uma das minhas brigas com a literatura adulta e respeitável,
Não sei se você viu aquele filme, o Ficção Americana. Vê sim. Então, aquele filme que igual mostra lá um cara que é um autor negro e tal, e aí é só quando ele escreve um livro que é basicamente o estereótipo do que é ser preto e tiro e gangue, não sei o quê, que ele ganha atenção tipo, eu sinto mais ou menos isso com muito do que é feito de literatura que a gente chama de mainstream, sabe? Que é muito assim, você escreve um tema polêmico de uma forma bem agressiva e na cara, e isso torna o trabalho adulto, enquanto às vezes eu leio coisas infantis que eu vejo que tiveram assim, um cuidado formal muito maior do que muitas coisas, aspas, adultas, sabe? Porque eu nem acredito também que existe livro de adulto ou criança. Eu acho que existem basicamente livros que todo mundo pode ler, sabe? Porque o C.S. Lewis dizia que se você, por exemplo, é, é criança e toma suco de uva, mas quando você cresce, você passa a só beber vinho, você não diversificou, cresceu, você só fez uma troca, sabe? Então, se você cresce e diz, eu só leio coisas de adulto e coisa tal, eu não acho que você está tendo variedade, sabe? E sim fazendo só um recorte ali. Isso que você falou do livro, ficar todo muito escancarado e bem amarradinho, bem explicadinho, me parece que é uma das grandes questões que a gente tem hoje na arte, né? Esse final de semana eu estava assistindo o Saltburn, eu não tinha assistido ainda, e o Saltburn Sim, chega um momento do filme que ele faz questão de deixar para o telespectador tudo muito esmiuçadinho do que o cara fez. sim. Um escritor que está super em voga, super na moda aqui, que é o Benjamin Labatut, é outro que quando eu li ali o Quando Deixamos de Entender o Mundo, eu até apontei na minha resenha, que é um bom livro, mas que chega no final, tudo aquilo que estava implícito, ele faz questão de escancarar e falar, olha, leitor, como você é inteligente, você está se entendendo o que eu quis fazer. Eu acho que é um pouco até aquele negócio de fábula, sabe? Que tem que ter a moral da história. É tipo que a gente vai indo até para Esopo nesse lance. E é uma coisa, tipo, muito bizarra, assim, que eu percebo até muito leitor que, por exemplo, confunde o personagem com o autor ou coisa assim, dizendo, nossa, esse personagem faz coisas horríveis. Então, você tem leitores que ficam, que coisa horrível, o autor fazendo isso, mas só que onde está o limite? Enquanto isso, por exemplo, tem uma trilogia infantil dos anos 70 da Inglaterra chamada The Borrables, do Michael de la Habate. Então, pegando todo aquele contexto ali de punk, skinheads da Inglaterra, skinheads, no caso, aqueles que vinham mais do reggae e coisa assim, e contracultura e tudo aquilo dos anos 70, The Borbles debate muito isso, sabe? Tanto que se tem uma coisa no livro que os Borbles não encostam de jeito nenhum, em dinheiro, porque para eles é uma coisa profana. Então, os Borbles em si são muito mais uma crítica a consumismo, capitalismo, há muitas coisas que eu leio hoje, fico assim, só falta tá escrito assim, este é um livro contra o capitalismo, sabe? Então, eu, eu sempre me vejo atraído para essas coisas esquisitas. Eu acho que não é coincidência que os autores que eu mais gosto, tipo Thomas Pynchon, Vonnegut, David Foster Wallace, estão cheios dessas brincadeiras de vai e vem que não explicam muito do que está ali. Eu concordo contigo no que você falou de não ter muito livro para criança, livro para adultos. Os livros estão aí para todos poderem ler, mas para uma coisa pragmática aqui da nossa conversa, eu vou usar a terminologia de livro infantil, livro juvenil, livro para criança, para a gente ficar dentro de um Enfim, pragmatismo aqui, para ficar fácil para os sim. ouvintes. Senão eu ia ter que repensar toda a linguagem do nosso papo. O que que é um bom livro para criança, um bom livro para jovem, Jim?
Eu sei que você bate muito nessa tecla de desafiá-los, de não pegar uma mediocridade que muitas vezes vem do adulto que olha para a criança com condescendência e a condescendência que o adulto espera para ele quer levar para a criança. Cara, eu acho que, assim, existem milhares de crianças e cada uma pode precisar de um livro diferente, uma etapa diferente da vida e coisa e tal. O que eu sempre penso assim para julgar, poxa, esse é um livro que eu gosto, esse é um livro legal, se eu vejo que existe um trabalho intelectual ali, se existe um trabalho tipo emocional, e quando eu digo emocional não é dizer seja bonzinho com coleguinhas, sabe? Mas um diálogo emocional que, por exemplo, é o mesmo padrão se eu leio o Grande Gatsby do Fitzgerald, sabe? Tem alguma verdade emocional ali, e isso é uma coisa que eu estou sempre buscando. E também o desafio formal da coisa, sabe? Tipo, por exemplo, é muito comum você pega uns livros baratinhos, assim, de contos de fada, que são versões barateiras da história, mal escritas e tudo mais, e que eu acho que não entregam nada para criança, sabe? E, e aí você tem algum livro, tipo Vento nos Salgueiros, é um dos meus livros favoritos, sabe? E é uma coisa para a qual estou sempre voltando por causa da beleza estética. Então, a estética é muito importante para mim. E aí, por exemplo, se eu for falar de livros infantis, os picture books, livros ilustrados, existe uma corrente de livros ilustrados que se chama liv Postmodern Picture Books, livros ilustrados pós-modernos. Um dos mais famosos é o Black and White, que eu até tenho ele em algum canto perdido, deve estar com o meu filho, que é um livro que, assim, ele tem quatro histórias acontecendo simultaneamente e ele não te diz o que vem primeiro, o que vem em segundo, ou se elas estão conectadas. E a criança tem um trabalho ali de conversar com o livro. Tem um que se chama Vozes no Parque, que já tem em português, que é um mesmo evento visto por vários pontos de vista, sabe? Então ele faz a criança ver o ponto de um pai desempregado, da mãe superprotetora, do menino que é muito protegido e da menina. Então você tem quatro eventos, quatro vozes e tudo isso num dia no parque. Então, tudo isso, a beleza estética, o rigor formal, a verdade emocional, tudo isso para mim conta, sabe? É isso que eu procuro e é isso que às vezes, por exemplo, eu pego alguns livros que, em tese, são para ensinar algumas coisas, principalmente, por exemplo, livro que tem questão racial, e basicamente o livro é Menino Pretinho Lindinho, e coisa assim, e eu acho que isso é uma coisa tão caça-níqueis, tão rasteira, e enquanto se eu pego um livro que nem Snow Day, do Ezra Keats alguma coisa, que foi o primeiro livro infantil com um protagonista negro, que era um menino brincando na neve, eu consigo dialogar muito mais do que a coisa que é escancarada, que vem com moral da história e coisa do tipo, que está sendo vendida mais para os pais que querem se sentir bem por estarem sendo virtuosos do que para o leitor de verdade, sabe? Dois nomes que com frequência você aponta em conversas públicas como uma linha de literatura infanto-juvenil que vai na contramão do que você pretende fazer, que é a Ruth Rocha e o Pedro Bandeira. São dois autores consagrados aqui no Brasil que qualquer ouvinte vai conhecê-los. Por que esse incômodo com a produção da Ruth e do Pedro?
Eu acho que você até usa mais como exemplo de uma literatura do que exatamente para falar só da literatura deles, né? Mas. Sim, sim, porque eu penso assim, eu cresci lendo o trabalho deles, sabe? Tipo, eles formaram grande parte dos leitores brasileiros e mesma coisa com Lobato. Mas a gente tem que entender a formação da literatura infantil juvenil nacional. Ela é cheia de começa e para, começa e para. Começou com Lobato, e aí meio que morre o Lobato e não sei o quê, mas a tocha não é propriamente carregada. Aí você chega nos anos 70 ali, que vem a geração de Ruth Rocha, que vem a geração de Pedro Bandeira e toda essa galera. Depois chega a coleção Vagalume, e tipo, e eles são muito a cara daquela época. O problema é que até hoje se copia o formato deles. Então eu sempre falo que não é bem uma questão de eu gostar ou não gostar, mas é que a gente precisa combater, sabe, para criar algo novo. É aquilo que o Harold Bloom, na angústia da influência dele, chamava de agon, que é a luta em que o criador novo tem que ter com seus predecessores para nessa batalha ele criar uma coisa nova, sabe? Então é mais ou menos assim, a gente está usando as mesmas formas em questão de tamanho, de linguagem, de tudo, desde os anos 70, sabe? E quando você fala de literatura juvenil até recentemente, até os anos 2000, que a gente começa a entrar num novo boom, você vai ver sempre os mesmos nomes sendo citados, sabe? E mesmo, por exemplo, a coleção Vagalume, que eu cresci com ela e eu até tenho livros aqui, elas têm algumas coisas, tipo, na Ilha Secreta, Ilha. Deixa eu ver qual o nome do livro. É a Ilha alguma coisa. Ah, tá aqui. Ilha Perdida. Você tem coisas, tipo, bem, aspas, racistas ali. Mas os livros juvenis, você vai ver apenas premiações, sabe? No Brasil, eles são muito curtinhos, sabe? Eles são curtinhos. As editoras têm muita expectativa desse negócio. Tem que ser curto porque a criança não leu, senão a gente não consegue levar para a escola. Então, eu que gosto tanto de complexidade, eu gosto da droga da obediência e tal, mas ao mesmo tempo eu acho ele um livro simples, sabe? Eu penso, tá, qual vai ser, como a gente vai chegar numa complexidade até filosófica de algo que nem a história sem fim, sabe? Do Michael Ende. Como que a gente vai dialogar, principalmente que hoje a gente vive num mundo que já tem até críticos dizendo que nem pós-moderno é metamoderno já. A gente já está na era do metamoderno. Então a gente também tem que dialogar, conversar com as crianças de uma forma complexa e de uma forma que faça sentido, sabe? Jim, o que que é o metamoderno, cara? Em poucas palavras para quem está nos escutando e para eu escutar o que é o metamoderno. Cara, metamoderno, você pode pensar que quando a gente pensa no pós-modernismo, até tem aquele, como é o nome? Ensaio famoso sobre, como pode chamar? Tá, a condição pós-moderna do Lyotard, que é basicamente sobre a quebra das grandes narrativas, das grandes verdades. Então, quando você passa ali do, de metade do século XX, quando você vê fracassos de coisas como nazismo, ou aquilo, ou isso, aquilo, que prometiam ter uma resposta para tudo, você tem essa quebra, e aí vem o pós-moderno, que basicamente é a ironia, que é a descrença, que é o niilismo, que você vê ali no Pynchon, que é aquele negócio todo fragmentado de
e de qual é o nome daquele? De entropia, de tudo tendendo ao caos. É o que você vê no Joseph Heller com o Catch 22, esse negócio todo. E o metamoderno, ele até, uma pessoa que previu bastante ele foi o David Foster Wallace. Cara, você começou a falar, quem me veio na cabeça foi o David Foster Wallace. É, que o Wallace, ele, no ensaio dele, eu acho que foi no Plurium, alguma coisa, ele fala que a gente já chegou num ponto que a ironia pela ironia, ela só é irônica, ela não oferece nada, ela não alimenta e etc. Então, entrando nessa era do pós-pós-moderno, do metamoderno, você teria, sim, os verdadeiros rebeldes, usariam, sim, as ferramentas pós-modernas, no caso, tipo assim, um exemplo do que eu uso na minha obra, tipo, nota de rodapé, narrador não confiável, coisa não linear, tipo, todas essas coisas que você vê muito no pós-moderno, mas queria ter sentimento também, sabe? Queria arriscar até ser meloso por meloso. Eu penso assim, o... já assistiu aquele sitcom que Seinfeld? Que, Já vi alguma coisa, mas eu pra série sou terrível. então, Seinfeld é basicamente o pós-moderno. Ele é uma série sobre nada, que nada tem sentido, nada precisa ter resposta, e é basicamente para dizer que irônico. E o metamoderno, ele vê tudo isso, mas ele tenta é, encontrar um, um ponto de equilíbrio com o ser humano, sabe? Com o sentimento, ou talvez até com a religião, ou com qualquer coisa que vai além do uau, que vida horrível. Isso aconteceu, que é bem típico de cinema. E para falar de cinema, eu dou um exemplo disso, tudo em todo lugar a todo tempo, sabe? Ele é todo um filme TDAH, mas no coração dele é uma coisa bem humana, sabe? Apesar de Donald e de tudo mais. E é por isso que eu digo que as, as coisas com as quais a gente está lidando hoje, com as quais as crianças precisam lidar, ela, eu não acho que a gente pode ficar dependendo das mesmas respostas de coisas do século XX e assim, sabe? Você pode se alimentar com ele, dessas fontes, mas fechando aí com Ruth Rocha, Lobato, Pedro Bandeira, coisa assim, é uma coisa, é o punk, sabe? A gente precisa ser punk porque a literatura jovem ela precisa chegar à idade adulta, sabe? Então é meio que um parto a forceps. Você falou uma palavra na resposta anterior que eu queria mirar nela, que é a escola. O Bruno Molineiro vem fazendo um trabalho bem legal nesse aspecto, eu acho, de levantar um debate sobre o quanto que a literatura infanto-juvenil ela está muito apegada à questão didática. Essa literatura eu acho que vai ter sempre algum fundo didático, mas esse didático relacionado à escola. Os autores fazerem o livro já pensando em virar material escolar, como se a única possibilidade de vida para aquele livro, de recepção para aquele livro, de inserção entre os leitores para aquele livro, fosse via escola, como se um autor de literatura infanto-juvenil não pudesse chegar e falar. Meu, tanto faz se a escola vai adotar ou não, não é com a escola que eu estou preocupado, é só com o leitor. Se for via escola, beleza. Agora, se a escola achar ruim o que eu escrevi, problema é da escola, que eu quero dialogar com o leitor. O quanto que essa dependência da escola e esse olhar, talvez didático demais, excessivamente didático, é um problema para essa literatura hoje. Cara, eu acho que isso é um grande problema no sentido de que até deixou tudo meio engessado, sabe? É por isso que eu falo que a gente tem que romper com os predecessores, porque vem dessa lógica de escola. Em que sentido? Tamanho das obras, o linguajar das obras. Então a gente
E muitas vezes parece que não nem se imagina outra possibilidade de circulação, né? Sim, então a gente não, tipo, fica naquela caixinha e a gente precisa começar a chutar as paredes dessa caixinha. Tanto que, quando eu escrevi o Serviço de Entregas Monstruosas, antes dele ser publicado, no meio do caminho eu escutei muitas vezes, tipo, poxa, esse livro é muito grande, 400 e tantas páginas, não tem como isso ser aceito por uma escola, ou sei lá, tem uma piadinha com aquele triângulo de Saussure, tipo, significado, significante. A criança não vai entender isso. Tem um monte de piada com o latim e tal. Mas só que, tipo, eu tinha opção. Eu poderia escrever a versão desse livro que não seria honesta, mas seria bem escolar e bem mais fácil de entrar num PNL qualquer coisa, ou eu poderia escrever o livro que eu queria escrever para o meu eu, que o meu eu criança queria ter lido, sabe? E isso é um problema que você vê até nos prêmios, sabe? Eu fui jurado já do Jabuti e, tipo assim, o tanto de coisa que chegou lá, que era, tipo, material didático disfarçado, ou teve até um que era meio que exercício mesmo, colou isso daqui e contra as vogais, sabe? Então, isso está tão atrelado na cabeça das pessoas que começa a pensar no livro apenas como um objeto paradidático, até no incentivo. Enquanto a criança está começando a aprender a ler, ela é incentivada a ler. Lê esse livrinho, não sei o quê. Aprendeu a ler, já está ali na segunda, terceira série, esse incentivo some e é basicamente, vai jogar bola, não sei o quê, porque o livro aparentemente perde a utilidade dele, sabe? Eu vejo, assim, essa comparação muito até aqui na minha casa, assim. Meu filho hoje está com 4 anos e ele basicamente lê ou escuta livros desde o dia em que nasceu, sabe? Tipo, ele se chama Eliot por causa de T.S. Eliot, que é o meu poeta favorito. E então, assim, a gente recebeu uma atividade da escola que é quantos livros você já leu ou quantos livros você tem na sua casa? Ele, porque ele tem os livros infantis dele, eu tenho os meus, sabe? Igreja e Estado aqui. São Ele duas tem mais bibliotecas de, infantis na mesma casa. é, sim, ele tem mais de 50, sabe? Não cabia no exercício. Porque livro pra gente é uma coisa que é parte da casa, é parte do cotidiano e vai continuar sendo. E aí as pessoas ficam, poxa, o vocabulário dele é bom, sabe? Não é que o vocabulário dele é bom, eles são incentivados a isso, sabe? Isso é o problema que a gente vê com a escola. Todo mundo sempre tentando escrever coisas muito na cara, que passam uma lição, que encaixariam perfeitamente num programa escolar, até chegando numa receita de bolo, e pouco incentivo até de mercado, de tudo mais, para você tentar sair dessa caixinha, sabe? E, tipo, isso eu digo por mim mesmo, sabe? Tipo, isso é um erro que eu cometi. Eu sinto que o serviço de entregas foi a primeira vez que, tipo assim, eu tranquei o mercado editorial para fora da minha porta e eu escrevi exatamente o que eu queria escrever sem tentar perseguir aquilo que as editoras achavam que fosse vender ou coisa do tipo, assim. E é a abordagem que eu vou seguir para o resto da vida. Isso que você está falando, se a gente pudesse condensar, seria uma valorização muito maior da boa vontade do livro, da boa intenção do livro, do que do valor estético do livro. E é um problema que não está só na literatura infanto-juvenil, né? Se a gente vai para a literatura adulta hoje, a gente tem esse debate também. Inclusive, o American Fiction, que você mencionou, traz esse debate. Sim, que inclusive foi o filme que eu mais gostei esse ano. Eu vi
porque vários amigos foram me indicando ele, tipo o Yuri do Livrada, o Samir Machado, escritor, aí todo mundo me mandava dizendo: Jim, é você desse filme. E aí eu fui ver e eu, putz, realmente é. E aquele livro, aquele filme, ele tem umas discussões muito engraçadas disso, sabe? Que até eu vejo gente falando assim, pô, por que você não escreve uma história da sua vida, não sei o quê, ou coisa. Eu falo assim, pra quê, sabe? É tipo, isso é o mínimo denominador comum. Se eu quiser fazer as pessoas sentirem grandes emoções, é uma coisa muito fácil, sabe, para um escritor. Fazer chorar num livro ou coisa do tipo. Por isso que eu não sou fã dessas coisas. Por falar em sua vida, você falou, né, de escrever um livro que fosse agradar o Jim criança. E eu sei que você teve uma vida bastante conturbada na infância. Eu não vou dar detalhes, a história é sua. Se você quiser falar mais ou menos o que aconteceu, você fica à vontade. Se não quiser falar também, não precisa, não é obrigatório nenhum nem outro. Fique à vontade para tratar da maneira que você achar melhor. Mas eu queria saber qual que foi a importância da literatura e da arte na sua caminhada e ao longo da infância e da juventude. Cara, eu acho que livros, literatura em si, é algo que eu digo que salvou a minha vida e que eu digo que é uma coisa que eu tenho uma reverência, pela qual eu tenho uma reverência religiosa, sabe? É por isso que, tipo, eu digo que eu não levo certa literatura adulta a séria, porque, dando um exemplo aí de punk, eu vejo, assim, coisa muito poser, sabe? Tipo, palavras bonitinhas e perfume e só conversando numa alta elite, tem, tipo, tem o brilho que realmente me empolga na literatura, que para mim é Uma coisa algo que salta. frígida. É, é tipo isso, sabe? Eu leio. Eu vou dar um exemplo. Eu traduzi a nova edição de Mowgli, da Antofágica. E quando eu cheguei no final do livro, na tradução, eu tava, tipo, chorando, sabe? Tipo, chorando como se tivesse morrido alguém. E isso, para mim, é o poder da literatura, sabe? Da estética, quando eu vejo uma coisa muito bonita e de verdade. Eu já li outros livros aí que, tipo, falam de, aspas, assuntos importantes, necessários e tal, e a única coisa que eu fiquei pensando foi: essa frase foi escrita para ser postada no Instagram, sabe? E então, a literatura, para mim, quando eu era adolescente, passando enormes apertos assim, quando eu lia Moby Dick, quando eu li A Letra Escarlate, quando eu li Dom Casmurro, tudo isso eu via verdade ali, eu via consolo, a ponto de, assim, eu amo igualmente Stephen King, Stephen King, tanto que eu amo Guimarães Rosa, sabe? Tipo, porque eu nem tenho tanto essa separação entre alta cultura ou baixa cultura ou coisa do tipo, porque eu amo livros e eu amo coisas que são escritas com verdade, sabe? E então, porque os livros são sagrados para mim. E assim, só para falar um pouco do que é uma história para dar contexto sem muita explicação, eu tenho que pensar assim: eu sou, no caso, era uma criança negra que foi adotada por uma família branca. Meu pai morreu quando eu tinha 1 ano de idade e a minha mãe morreu quando eu tinha 11. Eu ia fazer 11. Então, além disso tudo, de toda essa mudança, eu fui morar com pessoas que não davam tanto valor assim para essa parte cultural
E hoje eu sei, mas naquela época eu não sabia, eu não tinha diagnóstico naquela época, que eu sou autista e TDAH. Então já era basicamente esquisito desde o dia que eu nasci, sabe? E então eu sempre encontrei assim uma forma de diálogo com a humanidade através dos livros, porque eu sou péssimo com sentimentos. Eu até brinco assim com os amigos falando que sentimentos são superestimados, porque muitas vezes eu não entendo mesmo. Então, a única forma que eu tenho, às vezes, de entender as pessoas é pela palavra escrita, e eu realmente entendo. Tipo, não quer dizer que eu sou um sociopata que não sente, é só que para mim é meio difícil assim essas coisas assim. Então, os livros para mim me fizeram entender o que é ser humano, me levaram para uma faculdade, tipo, eu passei numa federal, no caso, é, eu cresci com gente dizendo que isso nunca ia acontecer, ou coisa e tal. Então, tipo, quando eu mudei para BH, que é a cidade que eu moro até hoje, eu basicamente ia para a faculdade, passava dias inteiros assim sem comer, porque não tinha dinheiro. Então, o que eu fazia era ficar na biblioteca lendo. Então, livros são muito sagrados para mim, para eu conseguir levar a sério um moral da história, sabe? Seja em livro infantil ou juvenil, ou qualquer coisa, em quadrinhos. Você deve ser um dos caras que morre um pouco por dentro quando ouve alguém falar a bobagem de que literatura não serve para nada, né? Sim, eu já fui pior. Hoje eu só coloco pai perdoai, eles não sabem o que fazem. Então é até engraçado assim que eu sempre falo que eu sou um leitor assim assíduo de Harold Bloom, que todo mundo fala, mas ele era um elitista, não sei o que e tudo mais. E, e realmente ele era. Isso eu não discuto esse fato. Mas ele realmente amava livros, sabe? Então, quando você lê tanto o último dele, que saiu póstumamente, que é o. Ah, não tô lembrando, tá aqui em algum lugar, que é To Take Arms Against the Sea of Troubles. É até um verso de Hamlet. Que é a meditação dele, basicamente, sobre o fim da vida, sobre livros. Eu consigo me identificar com esse fervor que ele tinha por amar livros. Ele falava besteira demais, à torta direito, sabe? Mas quando eu lia Shakespeare, Invenção do Humano, tipo, eu vi ali uma pessoa que amava livros, sabe? Quando eu leio a tradução de Tigre, do. Eu sempre confundo se foi o Haroldo de Campos ou se foi o irmão dele que traduziu esse do Boi. Não, do campus. Do campo. Tipo, eu sempre vejo ali o jogo, tipo, a brincadeira intelectual de uma coisa com a outra, sabe? Então, eu acho que é isso que é importante para mim. Jim, você já falou num nome aí 2 ou 3 vezes ao longo do nosso papo, e você está dentre os muitos trabalhos que você faz, e quem trabalha com literatura, com letras, com a palavra, não é fácil pagar as contas, então a gente tem que ir empilhando um monte de coisa ali na nossa mini bill, né? Você está trabalhando numa nova versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O que fazer e como fazer com Monteiro Lobato em 2024? Difícil. É, é tão difícil que, assim, o projeto até deu uma parada, porque o mundo do audiovisual é assim, as coisas andam, param, depois andam muito depressa. E uma das coisas que eu fiquei mais quebrando a cabeça era, tá, o que eu consigo tirar dali, que, querendo ou não, é um marco inicial da nossa literatura infantil, personagens, etc. E políticas bem erradas da época, tipo o Monteiro Lobato
descrevendo a tia Anastácia como uma caca de carvão, sabe? E assim, ele era meio que assim, ele era racista até pra época dele, sabe? Tipo, ele era mais do que o normal. Tanto que a gente sabe hoje, pelas cartas dele, ele dizia que tinha que ter uma Ku Klux Klan e blá blá blá, a troca dele com Renato whatever, dos eugenistas. Então é meio que aquele negócio, tá, como que a gente lida então com o legado da obra e lida com as partes do autor que estão ali na obra. Então comecei a pensar primeiro em época, em coisas desse tipo. Eu ainda eu estou na quarta versão já, sabe? Então é um processo muito lento. E eu não posso falar muita coisa, então é tipo. Mas é basicamente assim, eu tenho que repensar o que sobrou hoje no inconsciente coletivo no que se refere à City do Capão Amarelo, aos personagens, até porque muito da memória das pessoas está mais ligada às adaptações da Globo do que aos livros de verdade. Porque às vezes eu comento sobre os livros com as pessoas, eu até tenho todos aqui, eu comento, não, tem isso, isso, isso no livro. E as pessoas, não, não tem isso, não. Tem sim, sabe? Então, muito da memória que as pessoas criou, que as pessoas criaram, desculpa, foi por causa das adaptações. Então é um negócio que eu tenho também que levar em conta. Então eu pensei, ok, vou esquecer todas as adaptações, vou ir nos livros. Então isso foi a primeira coisa que eu decidi, não pegar nada que não estivesse citado ou alguma coisa nos livros. E segundo era separar da minha cabeça as adaptações, até para ver assim onde está o Lobato nos livros. Isso é uma coisa que a gente também pode expandir não só para o Lobato, sabe, mas para outros autores até de literatura infantil, que nem eu falei do Mowgli. O mesmo Kipling que escreveu Mowgli é o Kipling que escreveu o poema The White Man's Burden, o fardo do homem branco. Tipo, vai lá e civilize, mande os seus melhores filhos para ir lá civilizar aquele povo meio criança, meio demônio, set forth your best, whatever. Então, aí que a gente tem que ver onde que a gente começa a ter uma leitura crítica, onde a gente separa o que dá para aproveitar. E as pessoas às vezes ficam, mas Lovecraft, por exemplo. Mas eu acho que, tipo assim, Lobato é ainda pior que o Lovecraft nesse sentido, porque o Lobato era uma pessoa influente na vida e no pensamento da sociedade brasileira como um todo, sabe? Enquanto o Lovecraft era só um cara esquisito que morava num porão, sabe? E ninguém ouvia falar dele. Então, hoje o povo já roubou a tal ponto o Cthulhu que, se você for na internet, tem os quadrinhos Hello Cthulhu, que é o Cthulhu do mundo da Hello Kitty. Isso não aconteceu com o Lobato ainda aqui, sabe? Então, é uma coisa que é um trabalho delicado. Voltando para os livros, tweet do dia 11 de dezembro. O livro E, infanto-juvenil que estou escrevendo é, ao mesmo tempo, meu grito de rebeldia contra o que não concordo na literatura juvenil brasileira. oh, God, Também é um livro para moleques pretos. Não que as outras crianças não possam ler, todo mundo é aceito. Mas ter um moleque mudou tudo. Teve outro dia, que eu vou comentar isso, que a gente estava conversando em particular, e você falou que, inclusive, vinha com influências do Cormac McCarthy, do sim, Meridiano de Sangue, nesse próximo juvenil. Eu queria que sim. você falasse o que que você está preparando, que mistura que vem aí, Gente, ou que mistura Twitter, que vem aí eu nesse momento, né? Que até você terminar de fazer, entregar para a sim, editora e colocar o ponto final, tem uma distância. é um perigo, porque eu acho que o Twitter, Tá no Twitter é público. eu sei. E o cara é que eu até meio que saí do Twitter
Twitter agora, porque Eu eu vi que percebi. estava consumindo muito da minha vida. Tipo assim, eu decidi que agora vai ser um negócio que meu computador tem um bloqueador ali, que só pode usar em certo horário e uma janela muito pequena. Mas então, o que eu decidi era aquilo que eu já tinha falado, sabe? Quando eu comecei com o serviço de entregas, meio que eu coloquei o pé na água e, tipo, deu certo, sabe? Eu pensei assim, putz, eu posso ser esquisito e mesmo não indo para a escola, etc., o livro encontrou o público dele e até foi para escolas depois, sabe? Tipo, e ganhou prêmio, foi finalista do Jabuti, esse negócio todo. Então eu pensei, tá, e daqui para onde eu vou? E quando eu pensei nesse. Hoje eu penso muito assim, tudo que eu escrevo não é para uma criança imaginária que está lá fora, sabe? Eu tenho uma criança específica aqui em casa na qual eu penso agora. E, tipo, que antes eu sinto que eu escrevia muito para o meu eu criança ou para uma criança, um leitor ideal imaginário, sabe? E quando eu começo a escrever aqui para dentro de casa, no sentido de para o meu filho em especial, eu começo a olhar muito para o lado desse negócio de meninos, porque é algo que eu vejo que no mundo juvenil, ao contrário do adulto e tal, as meninas e as autoras são muito mais proeminentes, sabe? Então, quando você vê a autora da Bissos e Ramona, que morreu recentemente, essas personagens, de até Meg Cabot. Então é muito raro você encontrar aquilo que, não concordo com o termo, mas chamam de livros de meninos, sabe? Um diário de banana, etc. E quando você vai voltando na história, você tem até um gênero inteiro de histórias para meninos, que é as Boys on Adventures, mas às vezes eu sinto falta assim, que é o livro que conversaria comigo e com meu filho na nossa casa, sabe? Que é o tipo de coisa, e principalmente quando eu falo de meninos negros e afins, eu sempre penso naquele lance do que eu falei de livros importantes. É, há, um, há um tempo atrás eu comprei um livro infantil, era até nacional, assim, eu acho que eu xinguei no Twitter, porque o livro era a Qual era o história de livro? eu não lembro agora, eu tirei ele da biblioteca. Mas é um livro de um menino que é escravizado e, tipo assim, narra como se fosse basicamente um moleque fazendo um passeio, sabe? Tipo, estou indo pro Brasil de navio, não sei o quê, o chicote passa pá nas minhas costas e coisa assim. E é aquilo que a gente estava falando, ficção americana. Todo livro para menino preto ou não sei o quê, sempre é um menino pobre ou uma menina pobre, se for negra, ou essas coisas, é tudo muito my pathology, sabe? E que encapsula a experiência das crianças negras a só isso. É, a, é sempre assim, como se a criança negra não tivesse a possibilidade de ver um personagem que não é só definido pela sua cor, sabe? Tipo, que não é a única coisa que define ela. Então, isso foi uma das coisas que eu pensei, tipo, tá, o que eu posso escrever, que eu posso sentar com o meu filho, vai ser legal, vai ser engraçado, vai ter piadas, e que ao mesmo tempo é, satisfaça o, o leitor adulto em mim, sabe? E
Nossa, eu não vou falar muito, porque senão a intrínseca me mata, e eu gosto de estar vivo, mas é basicamente eu decidi escrever sobre histórias, escrever uma história agora que é não linear e que, tipo, tem várias peças se encaixando, e que é tipo assim, é um livro principalmente sobre o meu amor por livros, sabe? E juntando com basicamente coisas que meu filho gosta de brincar. Então vai ter basicamente de Hot Wheels a qualquer coisa. Assim, sabe? Então é meio que, como dizia o Bentinho em Dom Casmurro, tentando unir duas pontas da vida. Estou tentando unir o meu eu metamoderno com uma criança que brinca de espada e carrinhos e fantasmas. Tem ideia de quando sai? Olha, na verdade ele Ah, está até atrasado. você quer falar aquele Ele, prazo para não ser cumprido? então, ele já está até atrasado. Ele, o primeiro plano era para sair esse ano, mas eu já digo, não vai acontecer. É, então imagino que ano que vem. Mas esse ano eu tenho, acho que de dois a três livros para lançar esse ano. Que, que são? Então, um dos livros que eu lancei anteriormente se chamava Honey e o Sino da Divisão. E, tipo, até para tomar conta, assim, do meu corpo de obra, do que eu quero ser, eu decidi reescrever esse livro, porque eu gostava de elementos dele, mas ele não é nada antes do serviço de entregas monstruosas representa o autor que eu sou hoje. Então, eu estou terminando de reescrever o Rani, a Autêntica vai relançar ele. Eu terminei agora essa semana um outro mais conto de fadas, que eu não posso falar muito para uma outra editora, tem curtinho, que eu decidi meio que. Eu sou de Minas, e eu decidi pensar como seria um conto de fadas mineiro, um conto de fadas de Minas para Minas, em que a árvore, sei lá, não fosse um carvalho, mas é um ipê amarelo, sabe? E coisa assim, e linguagem, e bem influenciado, assim, eu falei que eu amo Guimarães Rosa, Tran Dourado, uma galera assim. E o último é continuação de um outro livro meu, é, O Acampa Monstro. Eu falei que era tudo antes do serviço de entregas. Não, tudo antes do Acampa Monstro. O Acampa Monstro é o que eu gosto de escrever para me divertir, sabe? É basicamente um, um acampamento de escoteiros que eles aprendem sobre monstros, mas é bem influenciado pelas coisas que eu gostava de ler quando eu era adolescente. Tanto que, assim, um escritor que eu amo é o Robert Louis Stevenson, da Ilha do Tesouro. Tanto que o meu sonho, eu falo que o meu sonho um dia é ir lá onde ele está enterrado para para agradecer o cara. Então é uma ilha que tem piratas, e tem marinheiros, tem fantasmas, e tem vampiros, que eu lia muito literatura vitoriana, e basicamente é um meu parque de diversões, sabe? É só. Então, o segundo vai sair aí com uns 6 anos de atraso, mas esse ano sai. Jim, pra gente fechar o nosso papo, me indica um livro. Nossa, só um. Só um. Deixa eu pensar. Em português, inglês. A indicação é sua, você fique à vontade. Até livro seu você pode indicar. Fica cabotino, fica, mas é direito seu. Ah, eu acho isso meio. Poxa, tão difícil. É que, tipo, é tão difícil eu pensar assim, indica alguma coisa, sendo que eu tenho, sei lá, 200 mil coisas que eu amo, mas então eu vou indicar um do meu coração aqui de Minas Gerais, que é um livro que me influenciou
muito nos meus gostos, que é Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Eu amo esse livro, porque ele é o Morro dos Ventos Uivantes nosso, sabe? E raras vezes eu vi uma prosa tão bonita, tão deliciosa, que é tão fácil. E quem é de Minas Gerais, ou do interior de Minas, vai reconhecer esse sentimento de culpa católica e desastre, sabe? Então é uma coisa que eu, que eu indico assim. Então é isso, só um. Dinha Notsu, muito obrigado pelo papo. Valeu, cara. Prazer foi meu, assim. E eu sei que provavelmente eu falei alguma besteira, então foi mal aí. E é isso. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui 2 semanas.